Boa noite. Boa noite. O abandono no Parque Olímpico do Rio. 4 meses depois das competições, equipamentos expostos ao tempo e a piscina com água parada decepcionam os visitantes. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco da febre amarela chegar a outros países da América do Sul. O Ministério da Saúde afirma que o surto aqui no Brasil é localizado. Amigos e políticos se despedem da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. O motorista não sente o corte no preço da gasolina, anunciado há uma semana pela Petrobras. Em vários estados, o combustível ficou até mais caro. Por ordem da Justiça, os Estados Unidos liberam a entrada de refugiados e cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. E os gols do sábado nos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional está começando. O Parque Olímpico, o maior legado esportivo da Olimpíada do Rio, tem instalações abandonadas apenas 4 meses depois do fim das competições. O parque e as obras da região receberam investimentos de mais de 2 bilhões de reais do governo federal. Agora, estruturas estão estragando e uma piscina usada por campeões olímpicos acumula água parada. Os painéis do parque aquático, pintados pela artista plástica Adriana Varejão, estão rasgados. O cenário dá um ar de abandono ao lugar onde brilharam muitos atletas da natação mundial. Para todo lado tem restos de material de construção, entulho e peças desmontadas. As cadeiras foram retiradas da arquibancada da arena de basquete e estão sem proteção, expostas ao sol e à chuva. Alguns lugares estão em pior situação. Aqui, por exemplo, funcionava a piscina de aquecimento dos atletas. Ela foi esvaziada depois da Paralimpíada, mas não teve manutenção. E olha o que restou: água da chuva acumulada e muita sujeira por aqui. O revestimento das laterais e do fundo foi retirado e ela está cercada por tapumes. Esses 2 homens foram contratados para drenar a piscina, depois que o jornal O Globo e o Globoesporte.com denunciaram o estado do Parque Olímpico. No fim de dezembro, a Prefeitura do Rio transferiu a gestão das arenas esportivas do parque para o governo federal. A decisão foi tomada porque a Prefeitura não encontrou na iniciativa privada interessados que atendessem às exigências da licitação. A promessa era transformar a Arena Carioca 3 em uma escola municipal, a Arena 2 num centro de treinamento e a 1 num centro de excelência esportiva. O parque aquático deveria ser desmontado até março para ser transferido para outros pontos da cidade, onde funcionariam 2 novos centros de treinamento. A Arena do Futuro tem prazo até o 2º trimestre para ser desmontada e reaproveitada na construção de escolas. Pelo acordo de cessão, apenas a Arena Carioca 3 continua sendo administrada pela Prefeitura. As outras arenas ficam sob o comando do Ministério do Esporte, que vai bancar a desmontagem das estruturas. O parque foi aberto ao público há 2 semanas e muita gente não gostou do que viu. Uma pena. A família da Isabela veio passear de bicicleta. Ela tinha boas lembranças daqui. Eu vim aqui nas Olimpíadas, estava tudo tão lindo, maravilhoso, perfeito e não continuaram, né? Abandonaram, acabou, pronto. O filho Pedro Henrique, 9 anos, queria que tudo fosse mais bem aproveitado. É um lugar muito bom para a família passar, mas não tem nada, não tem água, como minha mãe disse, não tem água, não tem lugar para ir no banheiro, então é só para ir até o final e voltar, porque não tem muita coisa. A Raquel também veio aos Jogos e esperava que o lugar estivesse conservado. Era de arrepiar aquela emoção. E agora você vê isso aqui tudo largado, tudo muito triste. Tantas crianças, comunidades que poderiam até pagar um valor mínimo para fazer uma aula de natação, um esporte, não tem nada. Gaston, turista uruguaio, veio pela primeira vez. Diz que está decepcionado com o que aconteceu ao parque em apenas 4 meses. Hoje em dia está totalmente abandonado e parado. Esse morador vizinho é outro que esperava mais de um espaço que teve tanto investimento e levou 3 anos para ficar pronto. O espaço é lindo, maravilhoso, ele tem que ser muito bem cuidado, custou muito caro com os nossos impostos, isso tem que ser valorizado, principalmente acho que como legado para a educação esportiva para as novas gerações.
Ministério do Esporte disse que a desmontagem das arenas é responsabilidade da Prefeitura e não tem como informar quando isso será feito. A Prefeitura não nos respondeu quando isso deve acontecer. A Subsecretaria de Esportes e Lazer declarou que vai botar uma lona sobre a piscina que está acumulando água e que as piscinas vão ser retiradas antes do prazo previsto, que é agosto. O aumento no número de mortes por câncer no Brasil é cada vez mais preocupante. Em São Paulo, o Dia Mundial do Câncer foi para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Dançar para comunicar mensagens importantes. Fica tudo mais fácil com dança, com alegria, com amizade, com um propósito maior que ajudar, né? E quem está na batalha contra o câncer precisa mesmo de tudo isso. Viviane está com o caçula em tratamento. Tenho mais 2 crianças, então assim, é meio difícil porque eu praticamente moro no hospital. Já a Andressa faz parte de uma turma de voluntários. Nós somos uma ONG, Espalha Esperança, e nós fazemos visitas em hospitais para crianças com câncer. As pessoas que foram se juntando hoje nesse pedaço da Avenida Paulista trouxeram suas histórias e razões para estar aqui. A Denise está começando o tratamento cheia de esperança. Uma luta ganha, fé em Deus. E com o apoio de quem está em volta. É muito importante para o paciente contar com o apoio da família, dos amigos, mas o apoio de verdade, o apoio nas pequenas tarefas do dia a dia, uma atividade de motivação, um passeio, um exercício. Se ter o apoio, a ajuda da família e dos amigos é importante, ter o diagnóstico rápido e o tratamento completo é fundamental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por câncer acontecem principalmente entre os mais pobres, entre aqueles que perdem a luta porque começam a batalha tarde demais. As mortes por câncer no Brasil aumentaram 31% nos últimos 15 anos. Isso tem relação com o envelhecimento da população, mas também com as dificuldades enfrentadas no SUS. Nem sendo servidora da saúde, dona Deolinda conseguiu fácil seu diagnóstico de câncer no pâncreas. Fiz um empréstimo consignado, aí eu consegui fazer os exames. Os médicos dos serviços públicos enfrentam junto a dificuldade. Nós precisamos de mais investimento para aumentar a nossa capacidade de tratamento. Nós precisamos de mais vagas de internação, vagas de centro cirúrgico. Nós precisamos poder operar os nossos pacientes. São as necessidades para que um número maior de histórias terminem com final feliz. O Ministério da Saúde informou que os recursos destinados ao tratamento de câncer aumentaram 67% entre 2010 e 2015 e que esse valor foi investido principalmente em cirurgias, radioterapia e quimioterapia. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta sobre o risco de o vírus da febre amarela se espalhar em regiões com o mesmo tipo de mata na América do Sul. Mas a OMS não recomenda restrições de viagens ao Brasil ou a países onde existam casos da doença. O surto atingiu mais gente em Minas Gerais. Há filas nos postos de saúde, principalmente no leste do estado. As autoridades locais avisam, a prioridade é para a população da zona rural, onde os casos se alastram. Em algumas regiões do Espírito Santo e em São Paulo também há filas nos postos. Segundo o Ministério da Saúde, esse é o maior surto de febre amarela silvestre da história. Desde dezembro, foram registrados 921 casos suspeitos no país. 161 foram confirmados, outros 702 estão sob investigação. O governo confirma 60 mortes por causa da febre amarela. 87 mortes ainda estão sendo investigadas. Colômbia e Peru também estão às voltas com o problema, mas só o Brasil teve casos confirmados de febre amarela. Por causa do avanço da doença aqui, a OMS, Organização Mundial da Saúde, reforçou o alerta para outros 3 países vizinhos.
A doença é transmitida por um mosquito que vive em regiões de mata. O surto da febre amarela silvestre nos humanos é precedido da transmissão em macacos. E isso, de acordo com o relatório da OMS, foi notificado em Roraima, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná e Distrito Federal. O relatório afirma que essas ocorrências em regiões de fronteira com Venezuela, Argentina e Paraguai representam um risco de circulação do vírus para esses países, especialmente em áreas com o mesmo ecossistema. O governo diz que há vacinação permanente em 19 estados do Brasil. A Organização Mundial da Saúde diz que uma só dose da vacina é suficiente para dar imunidade para a vida toda. Aqui no Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde é de tomar 2 doses da vacina ao longo da vida, com um intervalo de 10 anos, e ela continua valendo. Mas agora, o governo também recomenda vacinação para quem está próximo da zona da mata de Minas Gerais. Não há necessidade de corrida aos postos de saúde. Não é uma epidemia, é um surto localizado. A OMS está pedindo, na verdade, que os estados de fronteira com o Brasil fiquem atentos à ocorrência de morte de macacos por febre amarela e notifiquem rapidamente para que nós possamos tomar as providências de vacinação. Daqui a pouco, em vários estados, o preço da gasolina aumenta, mesmo com o corte no preço pela Petrobras. E a despedida de amigos e parentes da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia. A Justiça de São Paulo autorizou hoje a quebra do sigilo telefônico de Carlos Eduardo Nunes, o homem que matou o cartunista Glauco e Raoni, pai e filho, na semana passada. Também foi autorizada a quebra dos sigilos de Felipe Aze, que levou Cadu ao local do crime, e os da mãe de Felipe. Prefeito Raimundo Angelim vistoria obras de urbanização no bairro João Eduardo. Durante a visita, Angelim esteve acompanhado de secretários e lideranças locais. A visita aconteceu na manhã de hoje. No bairro 18 Ruas estão recebendo a intervenção da prefeitura. Aproximadamente 6 milhões de reais estão sendo gastos com pavimentação, esgoto, drenagem e calçadas.